Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio de hoje sobre especialização médica. Agradeço a presença dos nossos convidados, nossos queridos acadêmicos e nossos palestrantes. Nós decidimos nesse simpósio colocar poucas palestras para termos bastante oportunidade de discussão. Então, nós convidamos o MEC, na pessoa da doutora Patrícia Franco Marques, professora da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha na Secretaria de Ensino Superior do MEC, na Diretoria de Desenvolvimento da Educação e Saúde e Coordenação Geral da Residência em Saúde do MEC. Convidamos nossa querida acadêmica, professora Heloísa Bonfá, diretora da Faculdade de Medicina da USP, que representa aqui as faculdades de medicina e nada melhor do que a USP, que é a faculdade melhor ranqueada no Brasil, provavelmente na América Latina. E meu querido amigo aqui à minha esquerda, professor César Eduardo Fernandes, presidente ativo e muito ativo da Associação Médica Brasileira, que vai falar a visão da AMB sobre o processo de especialização médica no país. Esse simpósio veio na sequência da discussão sobre os cursos de medicina, da discussão sobre o aumento das vagas de medicina e o aumento da formação médica. Então, desde a criação da Lei dos Mais Médicos em 2013, até a publicação da moratória de 2018, foram abertos 114 cursos de medicina nesses 5 anos e mais de 10 mil vagas apareceram. Após o início da moratória, até dezembro de 2022, foram criados mais 69 novos cursos de medicina, onde se conclui que a moratória não parou com a criação das vagas. Isso eu já até conversei com o nosso querido ministro Camilo Santana. Então, segundo dados do MEC, até essa semana, o Brasil tinha 389 cursos de medicina. Acho que já tem 390, porque abriu um essa semana. Então, foram abertas 1.145 vagas em 2022, com 15 novas instituições. 38% das escolas médicas do Brasil estão concentradas no Sudeste. E o restante a gente vê nesse quadro: 11% no Nordeste, 26% no Norte, 11%, 26% no Nordeste, 9,2% no Centro-Oeste e 14% no Sul. Então, a grande preocupação que eu externei para o César Fernandes, para a Heloísa e também com a Denise Pires do SISU, que nos mandou a querida Patrícia representar, é que se aumentou, mais que dobrou, as vagas de medicina, como que nós vamos lidar com a residência médica e com a especialização médica? Então, existe uma ampla discussão. Nós vamos colocar vários cenários e o que se pode fazer. Dos cursos de medicina, a quantidade de vagas hoje, nós temos no setor privado 288 cursos e no setor público 121. Então, nos últimos 20 anos, isso se inverteu. O setor público era bem maior que o privado. Na área pública, nós temos 4 alunos por docente, na área privada, nós temos 8 alunos por docente. E num total, hoje, em torno de 390 cursos médicos. Se a gente for discutir em termos de populacionais por município sede das escolas de medicina, acima de 300 mil habitantes até 2013, nós tínhamos 14.500 vagas. Em 2023, 25 mil vagas, quer dizer, cresceram 10 mil vagas em 10 anos. Entre 100 e 300 mil habitantes, os municípios tinham 4.181 vagas em 2013
e mais que dobrou, quase triplicou em 10 anos, em 2023. Se formos para os municípios menores, os quadros abaixo, de 50 a 100 mil habitantes, nós tínhamos 1.800 vagas, agora, em 10 anos, temos 5 mil, praticamente 2,5 vezes. E até 50 mil habitantes, existiam somente 200 vagas de medicina, 10 anos depois, nós estamos perto de 1.000. 8 mil vagas, 14% do total, estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. As vagas, segundo a localização, houve uma melhor distribuição, ou digamos que houve uma interiorização. Se nós olharmos a barra roxa mostra as vagas de medicina no interior do país. Então, elas realmente subiram bastante nos últimos 20 anos. A região metropolitana também cresceu, mas mais estabilizada, e as capitais continuaram com um número importante de vagas. Mas houve realmente uma interiorização. Não sei se interiorização dos médicos, mas houve interiorização das vagas. O mercado de ensino médico é um mercado muito atrativo do ponto de vista financeiro. Se nós olharmos a rede privada do ensino superior, hoje a medicina tem 158 mil alunos de 254 mil. É a mensalidade mais cara, é o ticket médio mais caro em curso superior. É a ocupação de vagas maior, perto de 100% das vagas de medicina são ocupadas. Tem baixa evasão, considerada aos outros cursos, e pouca inadimplência, por incrível que pareça. Apesar de ser um curso muito caro, ninguém deixa de pagar porque não quer perder a vaga. A mensalidade média no ano passado foi de R$ 8.930 de um aluno de medicina, gerando uma receita de 1.400.000.000 por mês, apenas as vagas de medicina privada no país. E quando existem os grandes grupos fazendo aquisição das faculdades pequenas, uma vaga vale entre 1,5 milhão até 3 milhões. Houve uma aquisição recente em que foi pago 3 milhões por vaga. Então, aqui é importante, e eu falo isso para o MEC, professora Patrícia, diferenciar o que é uma instituição pública pedindo um curso de medicina, o que é uma instituição sem fins lucrativos, uma fundação, porque ela não vai poder ser incorporada nem vender as vagas, e o que é uma instituição relativamente pequena pedindo um curso de medicina simplesmente para cacifar a instituição no terceiro ano, vender 3 milhões cada vaga. Então, uma instituição pequena que tenha fins lucrativos, se ela consegue 60 vagas, você pode multiplicar no mínimo por 2 milhões, e essa instituição, quando abre o curso de medicina, incorpora imediatamente 120 milhões ao seu patrimônio, se quiser vender as vagas. Então, acho que o MEC tem que entender, eu já disse isso a Denise, os 3 tipos de instituições que nós temos. Então, a gente sabe que muitas abriram vaga entre 2013 e 2020, apenas para chegar ao terceiro ano e passar essas vagas adiante para os grandes grupos. Nós vamos ver isso lá na frente. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu também sou reitor de uma instituição privada. Então, eu falo com muita tranquilidade desse assunto. Então, médico sem residência médica, meu caro amigo César Fernandes, ou sem título de especialista, eram 153 mil em 2018, em 2020, 184 mil, em 2022, 192 mil. Então, a gente tem que também distinguir, e isso, César, eu não toquei hoje na nossa reunião matutina, mas amanhã eu vou tocar isso no MEC, porque nós temos também que pensar na atenção básica, nós temos que pensar no generalista. Não vamos achar que um sujeito fez residência no Einstein vai para uma UBS ou vai para o interior do Maranhão atendendo o posto de saúde da família. Então, acho que o MEC também tem que ver isso. A instituição está querendo formar médico para atenção básica ou é para alta tecnologia? São coisas também diferentes que você tem que considerar na hora de autorizar esses cursos. Então, nós temos lugar para o generalista e eu acho que muito.
especialmente para a atenção básica. O que a gente mais precisa hoje é atenção básica. Então, a discussão de manhã, assim, a gente vê muita gente do Einstein, do Sírio-Libanês, do Vila Nova Star, é uma maravilha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas esse pessoal não vai para a unidade básica de saúde. Então, é uma discussão prolongada. E também temos que discutir para onde vai a especialização médica. Vai para o lato senso? Aí é que eu quero ouvir meu querido César Fernandes hoje. Como é que vai ficar isso? Então, nas 49 cidades com mais de 500 mil habitantes que existem no Brasil, essas cidades concentram 1/3 da população brasileira e concentram 2/3 dos médicos. E nos 4.890 municípios, eles concentram, que tem menos de 50 mil habitantes, eles concentram 31% da população brasileira, 1/3 também, mas tem só 8% dos médicos. Então, falta médico, falta médico. E vamos ver como é que vai dividir isso. A ideia aqui é a projeção da oferta de médicos até 2035, provavelmente César Fernandes tem dados melhores, mas será de 1 a 1,2 milhões de profissionais. Então, essa curva vai crescendo e são dados demográficos do professor-chefe da USP, e vamos ver como isso vai ficar. Esse quadro aqui, quem não é da academia e vai tomar nosso chá no Salão Nobre, vai verificar que isso aqui é Dom João, que no Brasil era o príncipe regente, que era o Dom João VI de Portugal. Quando a família real veio para o Brasil, as caravelas se dispersaram por causa de uma tempestade e Dom João estava numa caravela que foi parar em Salvador. E aí ele entregou aqui, em 1808, está aqui na mãozinha dele, a outorga da primeira faculdade de medicina ao cirurgião João Correia Picanço, José Correia Picanço, e por isso que se diz que a primeira faculdade de medicina foi da Bahia. Então, vamos ver o que aconteceu de 1808 para cá. Foi a primeira outorga, autorizando o primeiro curso médico no Brasil. Então, de 1908 a 2003, o Brasil ofereceu 12.900 vagas de medicina. De 2004 a 2013, ofereceu 7.000, mais da metade do que tinha oferecido nos séculos anteriores. E de 2000 a 2014, 21.000. Então, o crescimento em 20 anos foi mais do que o dobro do que aconteceram nos outros séculos. A mesma coisa com os cursos de medicina. Então, o Brasil hoje tem 390 escolas médicas, com 4.500 vagas aproximadamente. Então, que a gente vai ter que discutir, César, talvez naqueles documentos que a gente vai produzir, é que o aumento de vagas de medicina é um fenômeno global, mas a regulação do ensino médico varia de país para país. Então, uma coisa que a gente vai discutir é, por exemplo, a Austrália foca só na formação de generalistas hoje. Então, é seleção de estudantes para áreas remotas e rurais, e para essa força de trabalho ficar lá. Na Califórnia, aumento da proporção de graduados em medicina pertencente a grupos raciais e étnicos que são subrepresentados, com maior probabilidade de atuar em áreas socialmente vulneráveis. No Canadá e na Espanha, a vinculação do número de vagas da graduação é diretamente à residência médica. E a abertura baseada estritamente na necessidade do sistema de saúde pública na Inglaterra. Na Alemanha, a abertura visa a distribuição da densidade médica especialista por habitante. Na França e Portugal, a legislação nacional define exatamente o número de vagas. Interessante que Portugal, até 2 anos atrás, tinha 3 faculdades de medicina. Agora tem 6. E os portugueses estão protestando muito, que acham que já está um absurdo de cursos de medicina lá. Obviamente, Portugal tem 10.500.000 habitantes. Então, nos Estados Unidos, de uma maneira geral, o foco é na regulamentação rigorosa do licenciamento. Para terminar, eu vou apresentar aqui a defasagem entre a oferta de graduação e residência médica. Então, quando a maioria dos acadêmicos se formaram, nós já tínhamos alguma dificuldade de vagas de residência.
E se nós formos olhando aqui para baixo, que são as colunas em verde, e comparando com as colunas em azul, que são os alunos cursando graduação, nós vamos ver que existe uma defasagem enorme entre a possibilidade de formação e a possibilidade de obter residência médica como forma de obter uma especialização. Eu queria, depois que a Patrícia comentasse conosco, eu recebi no grupo do hospital hoje de manhã e acabei colocando na aula o Diário Oficial da União do dia 16 de junho, na semana passada, cancelando mais de 100 programas de residência médica, e eu fui ler e foram cancelados por inatividade por período superior a 2 anos. Eu depois queria entender melhor, mas eu entendi que eram programas de residência que não teve candidatos. Se a gente tem uma defasagem enorme de programas de residência, por outro lado, o MEC cancelou mais de 100 programas que não tiveram procura. Então, é uma situação difícil de entender. Só para encerrar, mostrar aqui os 4 maiores grupos que detêm as vagas de medicina hoje no Brasil. A AFIA tem 17.500 vagas de medicina. A Ânima, que é um grupo muito forte também, tem 10.800 vagas de medicina. Todas são, professora Patrícia, todas são instituições com ações na Bolsa e com fins lucrativos, grupos econômicos fortes. A Edux tem 7,5, hoje já está com 8.200 vagas mais ou menos de medicina, e a Serra Educacional 2,8 mil. Se nós juntarmos esses 4 grupos apenas, nós temos 138 mil vagas de medicina em 4 grupos. E aí vai estar com a palavra o MEC, vai estar com a palavra a direção da Faculdade de Medicina da USP, que é a melhor ranqueada na América Latina, e meu querido César Fernandes, com a Associação Médica Brasileira. O que a gente tem visto é que esses grandes grupos, obviamente, estão formando cursos de especialização lato sensu, em grande quantidade, porque eles têm os próprios clientes. O aluno que se forma, ele não vai poder fazer residência, ele já oferece um curso de especialização e já tem o cliente ali pagando mais uma quantia importante para a especialização. Então, eu pergunto aos nossos próximos palestrantes, o lato sensu vai suprir a especialização, porque aquela diferença entre 40 mil vagas de residência e 180 mil alunos não vão ser todos generalistas. Muitos vão querer ser especialistas. O lato sensu vai suprir isso e vai conseguir. Qual será a postura, né, das instituições? E como é que a gente vai impedir isso? Como vai regulamentar? Então, é um assunto que a gente não pode fugir. Nós vamos ter que discutir isso nos próximos meses e anos. Então, isso era só para estimular a discussão, para provocar, e eu convido, então, a professora Patrícia Franco Marques, da Secretaria de Ensino Superior do MEC, agradecendo ter vindo pessoalmente aqui na nossa casa. Professora Patrícia, com a palavra. Boa tarde. Em nome da secretária de Ensino Superior do MEC, doutora Denise Pires de Carvalho, cumprimento a mesa, em nome do presidente Francisco Sampaio, os membros desta academia e todas as pessoas presentes. Já me apresentei ali no slide, né? Patrícia Franco Marques, eu sou médica, pediatra, neonatologista de formação
e estou à frente, atualmente, da coordenação geral das residências em saúde do MEC. Agradeço imensamente o convite para participar desse evento de grande relevância, tanto para os acadêmicos quanto para a sociedade em geral. Irei compartilhar a visão do MEC sobre a residência enquanto especialização médica. A residência médica ela foi instituída em 1977 pelo decreto 80281, que ainda está vigente. Ela é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização lato sensu, e a característica principal é o treinamento em serviço. São considerados especialistas os médicos com o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade, junto ao CREMS. Para a emissão do RQE, o médico precisa apresentar o certificado de título de especialista e ou o certificado de residência médica em uma das especialidades médicas definidas pela resolução do CFM e aprovada pela Comissão Mista de Especialidades. A última alteração da Comissão Mista de Especialidades, da relação, foi em 2023, final de 2022, né? E ela vem trazendo a atualização da relação de especialidades. O Ministério da Educação, ele possui um painel da educação, esse painel é público, né, onde estão hospedados dados públicos, né, da residência e de outras iniciativas do MEC. Tem até um QR Code para quem quiser acessar. Nesse painel, nós podemos observar os dados da residência médica. Atualmente, nós temos 7.159 programas, esses dados são de 2022. 7.159 programas distribuídos em 996 instituições do Brasil, ocupando 45.079 vagas no total. Nesse painel, nós podemos observar também a distribuição dos programas por unidade federativa. Como o professor Francisco Sampaio colocou bem, né, tem uma má distribuição, né, inclusive dos programas. Os programas, como a gente pode ver aqui no mapa, eles são mais concentrados no sul e sudeste. Podemos ver também a distribuição dos residentes, né, também, se tem mais programas, né, eles geralmente fazem a residência e se fixam nessas regiões de sul e sudeste. Atualmente, 9.330 médicos residentes estão sendo beneficiados com bolsas do Ministério da Educação em universidades federais. O investimento, uma monta de aproximadamente 552 milhões por ano. A legislação, né, que regulamenta a residência médica no Brasil, ela é bem ampla. Eu trouxe aqui as principais que estão vigentes, essa que eu falei inicialmente, que é o decreto que regulamentou a residência e criou a Comissão Nacional de Residência Médica, ela é de 77, está vigente, seguida da Lei número 6932, de 81, que ela dispõe sobre as atividades do médico residente. E também no seu terceiro artigo, ele fala, né, dispõe que a residência médica constitui modalidade de certificação das especialidades do Brasil, uma das modalidades. Trago para vocês também o decreto 7562, que diariamente a gente está recorrendo a ele, que ele dispõe sobre a Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo do Ministério da Educação, que tem finalidade de regular, supervisionar e avaliar as instituições e os programas. A Comissão Nacional de Residência Médica, além dela ter o papel, a finalidade de regular e supervisionar, ela também é responsável pelo credenciamento e recredenciamento das instituições que ofertam programas de residência, sejam elas públicas ou privadas. Então, só para contextualizar, o MEC, ele detém o cadastro, né, de todos os médicos residentes, sejam de instituições públicas ou privadas, porém, em fomento, ele realmente divide esse fomento, né, com o Ministério da Saúde,
com outras instituições, estaduais, municipais ou privadas. A comissão tem como presidente a doutora Denise Pires de Carvalho, a secretária executiva Viviane Peterli, e tem representatividade de várias entidades, né? Do Ministério da Educação nós somos 4, Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, a AMB, representada aqui pelo Dr. César, tem dois representantes, a FEBAM, que é a Federação Brasileira de Academias de Medicina, a FENAM, Federação Nacional de Médicos, e também a Associação Nacional de Médicos Residentes, a ANMR. Essa comissão nacional, entre 2019 e 2022, aprovou 55 matrizes de competência em especialidades médicas e 59 em áreas de atuação. Esse número vai para 61, porque entraram 2 novas especialidades, né, que estão em estudo com a Comissão Mista de Especialidades, para que daqui a um tempo sejam analisadas e aprovadas suas matrizes de competência. As matrizes de competência, elas embasam todo o caminhar do residente, toda a trilha, né, durante os anos de residência médica. Elas são construídas em conjunto com as sociedades de especialidades, são essenciais para os programas de residência, por apresentar os requisitos mínimos de competência a serem adquiridos por profissionais ao longo do curso, a fim de manter o padrão ouro de qualidade na formação dos especialistas. No final de 2022, houve a necessidade, né, de publicar uma nota informativa sobre a diferenciação da residência médica em relação a outras modalidades de pós-graduação lato sensu. Ela foi publicada em 2022. E ela remete muito a esse decreto que eu falei anteriormente, esse decreto de 2015, 8516, desculpa, e que um dos seus parágrafos diz que o título de especialista é aquele concedido pelas sociedades de especialidades por meio da Associação Médica Brasileira, AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. Esse documento, ele surgiu, essa nota informativa, na necessidade de esclarecer que nenhuma especialização, independentemente de sua carga horária total e forma de organização, ainda que utilize os termos como nos moldes da residência médica, pautado nos padrões da residência médica, outro termo que eles usam muito em editais, com conteúdo especializado para residência, ele não pode denominar esse tipo de especialização como residência médica, que é um termo restrito por lei aos programas autorizados e reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica. O MEC, os dados da Comissão Nacional de Residência Médica, eles ficam hospedados num sistema, esse aqui não é público, é um sistema ao qual o MEC e as instituições que ofertam programas têm acesso, que é o sistema, o CIS-CNRM, né? Quem lida com o residente, com programas, tem mais contato com esse sistema, está aí a carinha dele. Ele é um sistema desenvolvido pela Subsecretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação, a STIC, do Ministério da Educação. E esse sistema ele é alimentado, né, e sobre a demanda da nossa Coordenação Geral de Residências em Saúde. Em 2023, nós temos 47.332 profissionais cursando residência médica no Brasil. Eles estão distribuídos nas 27 unidades da federação e em 6.901 programas de residência médica, dentre os quais 55 especialidades e 61 áreas de atuação, de acordo com aquela resolução que eu mostrei, né, do CFM de 2023. Lá constava 59, e aqui a gente já está com a proposta, né, das 61 que estão aguardando suas matrizes de competência. E em 2022, finalizaram a residência médica 17.357 médicos. Meu e-mail está aí, a Coordenação Geral de Residências em Saúde está à disposição, né, lá no MEC. A doutora Denise mandou um abraço para cada um. E aí eu acho que a gente abre as discussões, né, porque muito do que o professor Francisco falou,
a gente tem conversado muito, né, com a secretária-geral, doutora Denise, e realmente vai no intuito desse pensamento, de fato, de priorizar as públicas, né, de nosso, vamos dizer assim, sonho de consumo é que a gente garanta uma vaga de especialização para cada profissional formado, né? Então, a gente vem trabalhando, né, e para ver se isso aconteça. Estou à disposição de perguntas. Obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia Franco Marques, por nos dar a visão do MEC. Nós estamos muito bem de horário para nossas discussões. Então, eu abro a palavra à bancada acadêmica, se alguém quiser fazer algum comentário. Também, Ivanildo, pode distribuir alguns papéis para a plateia, se quiserem fazer alguma questão por escrito. Ninguém da bancada acadêmica quer comentar? Professora Heloísa Bonfá, com a palavra. Professora Patrícia, muito obrigada. Eu queria colocar aqui um ponto para reflexão, que é a questão da residência médica. A gente se preocupa em definir quais as áreas, caracterizar, que são coisas importantes, mas acho que tem um ponto que nós precisamos trabalhar, que é a definição que existe em alguns países, talvez não com o mesmo nível de restrição, mas que as vagas também atendessem à necessidade da população. Quase todos os países, e algum deles, como o Canadá, tem como premissa que a abertura de vagas está atrelada à necessidade daquele local. Eu entendo que, culturalmente, fazer essa mudança no Brasil é complicada. No entanto, nós temos inúmeras vagas que não são utilizadas e elas poderiam ser direcionadas para áreas de maior necessidade. Como é que vocês veem isso, se isso é um debate de vocês? É uma excelente colocação, né? E a gente, nesse início de mudança de gestão, e nós, enquanto coordenação, estamos acompanhando muito esse processo. Nós estamos, enquanto Ministério da Educação, na construção, quase finalizando. O áudio está bom? Tá. Melhorou? Está bom aí? Tá. Acho que fica com eco. Então, nós estamos na construção do plano plurianual, né? Que são para os 2024 a 2028. Então, essas questões, professora, vieram muito à tona, né? E elas estão bem alinhadas, né, com o Ministério da Educação. Nós colocamos, e elas sim, com metas, né, com responsabilidades, elas realmente estão no nosso radar, né? Porque isso é uma preocupação de fato. Né, as vagas realmente, tanto para curso de medicina como para especialidades, né, professor, ele realmente, o principal foco é atender a necessidade da população. Mas o que a gente vê hoje é que essa distribuição é desigual, né? E uma das coisas que a gente discutiu muito nas oficinas do plano plurianual, como fazer para fixar esse profissional, né? Como atrair esse profissional para aquelas áreas de maior necessidade, né? Então, tá realmente na visão do MEC, no radar do MEC, porque isso é uma questão que precisa para que a gente dê cobertura para essa população desassistida. Obrigado, professora Patrícia. Heloísa quer fazer algum complemento? Não, eu acho que nós precisamos refletir isso que foi colocado aqui, a necessidade de médicos em locais não é bem a discussão. A discussão, eu acho que é uma discussão relevante, mas tem um poder que está na mão do MEC, que é definir o que precisa e fazer com que as vagas reflitam um pouco mais a necessidade das especialidades. Então, acho que fico feliz que isso esteja no radar, né? Mas eu acho que isso é um ponto que precisa ser discutido. Sim, obrigado, Heloísa. E sobre
Eu tive que atender uma ligação, não sei se a senhora falou, sobre esses programas de residência que foram descredenciados no dia 16. Eu acho que talvez isso venha de encontro ao que a acadêmica Luísa Bonfá falou sobre a utilização dessas vagas em outra especialidade, porque se dispensar 100 programas de residência é triste. Então, assim, eles foram descredenciados porque não houve procura, é isso? Quando o senhor apresentou aí, né, esse dado, eu tinha até um slide com esses dados, né, do descredenciamento. Eu resolvi tirar, enfim, a gente pode conversar aqui. Esses programas, essa resolução, ela foi colocada em pauta, né, e votada, né, pela Comissão Nacional de Residência Médica, na necessidade de que, qual era a real situação do CIS-CNRM, que eu mostrei para vocês, que é o sistema onde hospeda os dados, né, oficiais da residência. Naquele sistema, se observava, e não só no sistema, de fato, tem programas de residência que há 2 anos não tem procura, e ele fica lá no sistema. E para vocês entenderem a seriedade e a importância da Comissão Nacional, até seria muito simples, não, a gente vai, enquanto equipe técnica, retirar esses programas. Mas não, eles foram aprovados, né? E, de fato, eles ficavam ali sem procura, né? Então, inclusive pegando vagas autorizadas. A gente entende que, tirando eles do sistema e realmente descredenciando, a gente pode treinar essas vagas para locais. A gente vê no país, né, a necessidade, a questão dos anestesistas, né, que os profissionais têm deficiência no Brasil todo e impacta realmente na residência. Então, a gente precisou fazer isso. Outro avanço, que inclusive a demografia médica nos trouxe, nós conversamos com o autor, tive o prazer, né, lá no MEC, e uma coisa que chocou muito, ele pegou dados do MEC, né, e no sistema, se a gente entrar, nós podemos ver que tem muitas vagas ociosas, né? Essas vagas ociosas, elas não são vagas que não foram procuradas, são vagas que não foram procuradas, elas contam no sistema, né? Então, melhorou? Melhorou? Eu estou bem pertinho. Tá. Melhorou? Está melhor? É porque também está sendo transmitido, né? Então, essas vagas ociosas, elas estavam lá, né? E a gente precisava retirá-las, falta de procura mesmo, entendeu? Então, foi necessário colocar para o plenário, para deliberar, para retirar, para mexer nesse sistema e retirá-las do sistema. Então, a gente entende que elas são retiradas para serem alocadas nos programas de maior procura. Né? Inclusive, afetaram muito o levantamento do autor da demografia médica. A gente conversou e uma proposta que a gente ficou bem entusiasmados é a questão que, dentro da demografia médica, que foi um trabalho belíssimo, né? Vai ter necessidade de ter lançamento de documentos complementares. A partir do momento que isso aí for mudando números, que a gente conseguir limpar o sistema, de fato, ele ficou bem impactado, que a gente, de fato, precisa fazer documentos complementares para a população em geral. Obrigado. O presidente César Fernandes pediu a palavra. Prefere o microfone? Tá bom? Bom, se tiver algum problema, eu vou ao microfone. Primeiro, gostaria de cumprimentá-la por nos atualizar sobre esses dados que aqui foram trazidos. Alguns deles, eu suponho, que chamaram muito a atenção de todos que assistiram à sua apresentação. Eu lembraria alguns deles e depois, em cima desses dados, eu queria fazer algumas reflexões que eu julgo pertinentes nesse momento. Nós temos atualmente, eu copiei o seu slide, né? 47.332 médicos cursando a residência médica, quase 50 mil médicos, que é um número muito expressivo, né? E quase 7 mil programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência. Ou seja, será que todos esses profissionais que saem, ao final,
do programa de residência médica. Eles estão, ainda que grandes progressos foram feitos, nós temos as matrizes de competência, eu quero reconhecer o trabalho da Comissão Nacional de Residência Médica, mesmo do MEC, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito pertinente. Nós temos uma questão de números, e a professora Heloísa Bonfá trouxe com toda a pertinência a preocupação de que essas vagas possam ser melhor adequadas às necessidades. Você própria reconhece isso, né, com as dificuldades que seria fazer essa adequação, mas eu tenho uma preocupação que é o seguinte, que é com o acompanhamento desses residentes durante o seu R1, durante o seu R2, durante o seu R3. Nós temos um país muito diverso, né? E temos muita dúvida se os egressos dos programas de residência médica adquiriram as competências necessárias para que possam ser considerados como especialistas. Eu tenho muita dúvida sobre isso, né? Do mesmo modo que nós temos dúvida hoje sobre as competências adquiridas pelo egresso do curso de medicina, eu acho que a mesma dúvida ela deve ser analisada do ponto de vista do egresso do programa de medicina, né? Alguns exemplos, estão trazendo exemplos de outros países para as nossas reflexões. Um exemplo é o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm lá algo como a nossa Comissão Nacional de Residência Médica, que é um board que eles têm lá, que autoriza os cursos, que fiscaliza os cursos, mas não são eles que certificam, porque fica meio esquisito, né? Alguém que autoriza o curso, que fiscaliza o curso, também ser o órgão certificador. Acho que o órgão certificador teria que ter absoluta independência para que, ao final, avaliasse do ponto de vista de formação cognitiva e de aquisição de competências práticas, para que nós pudéssemos dizer, esse indivíduo que terminou a residência, efetivamente, ele tem as competências para ser considerado especialista. O que eu estou querendo trazer como reflexão para todos, né? A meu juízo, isso não é uma posição da AMB, é uma posição pessoal, eu me sinto por uma questão de coerência. Se eu defendo o exame da proficiência para o egresso de medicina, acho que eu tenho os mesmos argumentos, né, e talvez até mais fortes, para defender o mesmo exame, né, para certificação do residente médico. Você dar um certificado de especialista é um certificado extremamente valioso, né, extremamente valioso, abre algumas portas, e esse indivíduo tem que devolver com as competências plenamente adquiridas. Então, eu quero trazer para a reflexão de todos, que eu acho que já está na hora, nós estamos atrasados com o exame da proficiência médica e acho que estamos também atrasados com o exame para certificação do residente. Eu gostaria de colher a sua opinião a esse respeito, não é? Não sei se a professora Heloísa Bonfá quer falar a respeito também, mas esse é um assunto que está me intrigando e eu não sei se eu estou isolado com essa preocupação. Obrigado, César Fernandes. A Luísa quer comentar sobre isso? Eu penso, César, que realmente a especialização, o título de especialista, né, que a AMB outorga a parte da sociedade, aqui está fechado, a partir da sociedade médica que considerou o indivíduo especialista, ou a partir da residência credenciada e depois da prova, ele já passa por alguns crivos maiores, né? Porque a residência ela pode ser descredenciada. Na área de urologia, por exemplo, é muito difícil credenciar um programa de residência, ele passa por diversas análises da Sociedade de Urologia, depois o indivíduo recebe o título, ele faz aí, ele tem direito a fazer a prova para título especialista, aí depois ele manda para a AMB corroborar. Então, se não sou contra uma proficiência, mas eu acho que ele já passa por uma proficiência. Ao passo que a formação médica é muito heterogênea, né? Você tem algumas cursos de medicina com muitas dificuldades e na hora que ele pega o CRM, vale igual. Vale igual, independente de onde ele formou. Inclusive, nos últimos anos, já se tirou até da carteira do CRM qual era a faculdade. Quando eu me formei, vinha lá, formado na instituição tal. Foi considerado que isso podia ser uma coisa constrangedora, então se retirou. Hoje diz apenas foi formado no ano tal. Então, realmente,
o crivo é muito menor. E acho que é uma outra discussão, talvez a gente vai entrar naquele nosso grande documento que vai ser elaborado pelas 4 entidades, talvez o exame de proficiência, né? O exame da ordem. É muito diferente você ser graduado e você poder exercer. O nosso presidente, nossa Heloísa, então. Eu só queria dizer que eu acho que o exame da ordem da medicina, ele vai chegar. Com essa abertura indiscriminada das escolas médicas, vai se acabar. Eu acho que é uma coisa que nós não, vai ser muito difícil que a gente não chegue. Na questão da residência, eu acho que nós já temos os títulos da sociedade, ele cumpre parcialmente esse papel. Então, eu não acho que esse é a grande lacuna. O restante, eu acho que a própria sociedade vai se... Eu diria que as escolas médicas privadas que estão abrindo de uma forma indiscriminada as vagas, elas vão forçar esse teste, para que algumas permaneçam e outras desapareçam. Mas isso o tempo dirá. Eu peço desculpas, talvez eu não tenha sido muito claro. Nós temos, sim, o exame das especialidades, né? O indivíduo, então, ele pode fazer, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tendo a residência médica ou cumprindo com outros pré-requisitos, se aprovado for, ele recebe desta feita, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela MB, o título. Não é desse título que eu estou falando. Eu estou falando daquele indivíduo que termina a residência médica, pega o seu canudo, vai ao Conselho Regional de Medicina e ele obtém o RQE. Hoje esse é o caminho da maioria dos ex-residentes. Sendo que, por exemplo, na nossa cidade, Heloísa, alguns hospitais não aceitam apenas o RQE. Por isso, se você quiser ser cardiologista na cidade de São Paulo, eu imagino que em outras possa ser semelhante, só se aceita para trabalhar, para fazer parte do corpo clínico, para ser funcionário daquele hospital, se ele tem o título correspondente da sua sociedade de especialidade. Esse eu acho que está bom. Esse eu acho que está bom. Eu vou mostrar na minha apresentação, depois, números dos egressos do programa de residência que passam no exame de pares, que é o exame da sociedade. Vocês vão ficar decepcionados com os números que eu vou mostrar. Portanto, há deficiência, sim, na formação do residente. E é isso que eu estou trazendo para reflexão. Né? Se não seria prudente, sensato, que tipo de especialista nós queremos? Que país nós queremos? Né? Quem a gente quer que atenda como especialista a nossa população? É aquele residente que foi bem formado. Se nós estamos em dúvida com relação ao médico, né, que nós formamos, eu também tenho dúvida com relação ao residente que nós formamos. E o residente, todos vocês sabem, aqueles que trabalham com residência, eu trabalhei a minha vida toda e continuo trabalhando com residência, ele entra na residência e se ele for um indivíduo que simplesmente cumpre com a jornada de residência, ele termina a residência. Não precisa, não tem nenhuma avaliação que o impeça de concluir a residência. Então, eu acho que nós ainda temos lacunas para melhorar a qualidade e para certificar a qualidade. Essa é a preocupação, só para fazer mais clara a minha preocupação. Professor César, realmente eu também corroboro com a sua preocupação, tanto quanto preceptora, egressa de residência médica, quanto de usuário, né? Porque esses especialistas é que nos atendem nossos familiares nas emergências, né? Nos consultórios. O que a gente tem de ferramenta atualmente, né? Que temos que melhorar muito, é a questão da supervisão dos programas, né? E, de fato, esses residentes ficam com os preceptores, né? Nos seus territórios, nos seus programas, nas suas instituições. O que eu penso que a gente tem que melhorar muito é qualificar essa preceptoria, esses profissionais que estão com esses preceptores. Sobre o exame de proficiência, eu não tenho, eu não estou ainda muito certa, por quê? Porque eu acho que, por exemplo, eu que fui residente, 2 anos de pediatria, depois neonatologia, minha vivência toda, eu me formei assim, eu imaginava para eu fazer um atendimento, não que eu fui boa aluna, só que não dá
experiência para aquele médico atender lá na ponta. Né? Então, a residência, para mim, foi fundamental. Eu acho que ali, no treinamento em serviço, no contato com o paciente, ali que vai me dar mais, né, segurança, experiência para atender a população. Mas penso, sim, que deveria ser uma pauta de amadurecimento, esse exame de proficiência, mas talvez também com alguma coisa prática nesse exame, não só teoria. Obrigado. Esse exame de proficiência, eu não sei se isso vai realmente funcionar para médico, mas pode-se tentar. Heloísa, recentemente o presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal esteve aqui do meu lado e ele trabalha com perícia judicial e falou assim, presidente, quantos advogados existem no Brasil? Quantas escolas de direito? Porque nós, lá em Portugal, estão querendo já fazer 6 escolas de medicina, 10 de direito. Aí eu mandei saber com a minha pró-reitora e nós tomamos um choque. Existem hoje credenciados pelo MEC 1.896 cursos de direito, 1.896, e exercendo regularmente a advocacia no Brasil, 1.336.000 advogados. Então, assim, acho que 10% passam na hora. Só 10% passou na hora. Da USP passou 98%, que a minha filha fez direito lá. Mas, então, acho que pode até ser uma solução. Porque se você pegar um curso de medicina que aprova 10% para exercer, o sujeito não vai mais se inscrever lá. Né? Se aprovar 15%, ele não vai. Se tem outro, olha, nós aprovamos 96%, aquele vai. Então, eu acho, presidente, que talvez seja uma coisa para se discutir, exame de proficiência. Você vai ser autorizado a exercer ou não. Porque é mais ou menos o que vai acontecer quando o sujeito não consegue registrar a especialização, ele vai fazer atenção básica ou mais nada. E hoje o que está acontecendo? O Galvão sabe disso. Hoje o sujeito que não consegue fazer residência, ainda não entrou para a residência, sabe onde ele atende? Na emergência ou no CTI. Por quê? Porque supostamente ele está tutelado. Então, quando a gente chega nos nossos hospitais que a gente milita, o pessoal da emergência é a garotada que não fez residência e no CTI também, porque ela tem sempre um staff. Então, ele tem autorização. Ou ele está no posto de saúde da família, ou na UPA ou na UBS, que também não é fiscalizado. Então, sei lá, a discussão vai ser longa, porque por isso que eu deixei muito tempo a discussão, mas a gente vai continuar batendo nisso. O presidente Novelino quer falar. 2 minutos. Seguindo a liturgia desta casa, Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, Excelentíssimo senhor secretário-geral, professor José Galvão Alves, e nossos ilustres convidados, professora Patrícia Franco Marques, acadêmica Heloísa Bonfá e professor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, nós tivemos a oportunidade, por questão de, naquele momento, de criar a residência médica no Hospital Universitário Gafreguini da Universidade da Unirio. E, naquela época, não foi fácil, né, conseguir a aprovação. O acadêmico Rossano sabe disso, porque hoje ele milita nesse setor, inclusive aperfeiçoando. O que eu sempre chamo a atenção, não basta criar a residência médica. Nós temos que ter preceptores competentes que possam, evidentemente, transmitir para o aluno da residência. A residência sempre é uma área de ensino e não apenas aprovar uma residência médica por uma resolução de qualquer
entidade. Então, senhor presidente, muito oportuno essa discussão sobre esse tema e passo a palavra agora ao acadêmico, com a permissão de Vossa Excelência. Estou aqui infringindo a regra, diria que Vossa Excelência passasse a palavra para o acadêmico José Galvão Alves. Não. Obrigado, acadêmico Pedro Novelino. Agora, acadêmico Galvão, 3 minutos para concluir antes do nosso chá. Acho que a discussão está sendo boa e mostra a importância de se reservar um tempo mesmo para discutir. Por favor, acadêmico José Galvão Alves, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, meu caro Francisco Sampaio, nossos componentes da mesa. Esse tema não é um tema, infelizmente, para ser discutido, como já salientou en passant várias vezes Francisco Sampaio, num pequeno simpósio. Isso é um tema tão importante para o Brasil, mas tão importante que deveria ser motivo de uma grande Assembleia Nacional para discuti-lo. Primeiro, o que é residência médica e o que é especialização? Qual a finalidade da residência médica e qual a finalidade da pós-graduação? Isso é um tema que só esse já seria extremamente importante. Nós temos mais médicos residentes hoje no Brasil ou temos mais especializandos no Brasil? Se a especialização existe, como encará-la? Como normatizá-la? Como torná-la viável? Ou pensamos nós que vamos acabar com ela através da residência médica? Não. Eu me formei em 1976. Em 77, eu era residente da UFRJ. Em 78, abriu o hospital hoje denominado Clementino Fraga Filho. Eu fui o primeiro presidente da Associação de Médicos Residentes daquele hospital. No ano seguinte, ou naquele mesmo ano, nós fizemos um movimento nacional para equiparar as residências federais, estaduais, municipais e as outras que, porventura, existissem. E criaram a Comissão Nacional de Residência Médica, com um componente até de instituição militar na época, ou à época. Isso foi uma grande vitória. Conseguimos um órgão que congregue toda a residência médica do país. Isso é uma grande vitória, não tenha a menor dúvida quanto a isso. Cresce a residência médica progressivamente, mas cresce também a especialização progressivamente. Por quê? Por quê? Quais são as vantagens da residência médica e desvantagens? Talvez Luiz vai abordar isso profundamente, e é o tema mais importante dessa noite, tarde e noite, não é? Mais à frente. A residência médica é considerada, nos países ocidentais, o melhor método de ensino de pós-graduação. Eu estava vendo aqui a data, ela foi fundada em 1889, e eu até falei para a Heloísa, eu estou vendo aqui porque eu não me lembro o nome, por um cirurgião chamado William Halsted. Eu escrevi um trabalho sobre isso no passado, no John Hopkins, em Baltimore. Tá certo? E ele criou porque eles perceberam que morriam pacientes mais à noite e final de semana. Então, tinha que ter alguém que ficasse à noite. E, curiosamente, em menos de 2 anos, o número de mortalidade diminuiu. E eles entenderam que a presença da pessoa já mudava o destino do outro. E assim cresceu a residência médica no mundo todo. É o melhor método? Parece ser. Agora, não basta fazer uma residência médica só com a intenção do médico residente e da formação do médico. É fundamental valorizar quem os forma. Em muitas instituições, o indivíduo serve ao residente, ajuda o residente e não tem grandes vantagens nisso. Tem lugares que não querem formar o residente.
preferem que tenha especialização. Eu vou terminar por causa do horário e acompanhando o meu presidente, que eu gosto do horário mesmo, embora tenha chegado atrasado, já peço desculpas. Mas é fundamental, eu acho que é um dos temas mais importantes que nós abordamos aqui, que a gente volte a esse assunto com muito cuidado, talvez fazendo uma comissão da nossa Academia Nacional de Medicina para ajudar a Comissão Nacional de Residência Médica, se assim o desejar, para que nós possamos realmente dar normas, não normas só quantas horas tem, mentira. Mentira, eu coordenei a residência da Santa Casa de 1982 a 2014. Eu tenho verdadeira paixão, formamos mais de 900 residentes. A residência começou na USP, em São Paulo, depois aqui nos servidores do Estado, com a Luísio Salles. Quer dizer, eu conheço bem a residência. Agora, a residência é para formar médico de qualidade. Isso é fundamental. E a especialização, nem sempre. Então, nós temos que repensar. Desculpa, presidente. Acadêmico Galvão Alves, realmente essa é a discussão que eu lancei no início, né? A residência, especialização, lato sensu, que cada um vai ser importante. Tem muita coisa para discutir. Hoje, às 7h30 da manhã, nós estamos discutindo com César Fernandes, com o CFM, com a BEM. Na semana passada também, amanhã o dia inteiro em Brasília, lá com a Helena Sampaio. Vamos estar discutindo os cursos médios, então tem muita coisa para discutir. A academia já está fazendo o 3º simpósio e vamos continuar. E vamos sediar em julho, dia 13 e 14 de julho, o Encontro Internacional de Escolas de Medicina de Língua Portuguesa, onde vai se discutir isso também. Então, muito obrigado a todos pela primeira parte do simpósio. Agradeço nossos palestrantes e comentaristas e convido a todos a irem ao Salão Nobre para o nosso tradicional chá acadêmico. Muito obrigado. Retornamos às 18h em ponto. Ainda bem que eu tomei um vinho no almoço. Olha, meus parabéns, você não tem ideia